Espírito Santo vai nos revelar, o Espírito Santo vai nos divulgar isso, e nós vamos saber como ter maturidade, e tendo maturidade, viver uma vida em paz. Eu posso ouvir um amém? A maravilha. Então vamos começar então. Quando falamos de maturidade, entende-se por maturidade o processo pelo qual o ser humano cresce e desenvolve. Então, quando nós falamos de maturidade, nós estamos falando de crescimento e desenvolvimento. E automaticamente, quando você cresce, quando você amadurece ou desenvolve, você chega a um determinado chamado plano plenitude. Essa palavra plenitude também nos leva a entender que a maturidade é um processo. E esse processo, ele não acontece de uma hora para outra, de um momento para o outro. E esse processo ocorre a partir do aparecimento de fatos e de elementos na vida. Então significa que crescer e se desenvolver é um processo na vida. Falem comigo, crescer e desenvolver é um processo na vida. Então, se eu estou falando de maturidade, eu preciso colocar para a igreja o que é uma pessoa imatura. Quando eu falo de uma pessoa imatura, eu estou falando da pessoa que tende a atribuir ao ambiente externo toda a razão do seu mal-estar, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Então eu estou dizendo que a pessoa imatura, ela costuma culpar tudo ao seu lado, tudo, quer dizer, os seus problemas, as suas dificuldades, tudo no externo. Então isso porque é mais fácil achar o problema do lado de fora do que dentro de si mesmo ou em si. Então com isso, ela se coloca numa posição de vítima do mundo, vítima das pessoas, vítima dos seus próprios problemas. E uma das principais características da imaturidade é a dificuldade de assumir as suas responsabilidades. E olha que interessante, essa dificuldade acaba levando a pessoa a um comportamento nada louvável, que é viver na falta da verdade. A pessoa imatura, ela não consegue encaixar a verdade. A pessoa imatura, ela não consegue viver a verdade. Então ela culpa ao externo, ela culpa as pessoas, ela culpa coisas. Então olha só, algo tão interessante nesta parte que eu gostaria de levar para você. Olha só o que o apóstolo Paulo nos fala na Bíblia. Para isso eu vou em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Olha o que o apóstolo Paulo fala para nós. Isso é muito bom você registrar. Olha o que o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino. Olha o que ele está dizendo. Menino, falava como menino. Pensava como menino e raciocinava como menino. Aqui ele está dando um pequeno toque sobre maturidade, sobre crescimento, sobre desenvolvimento. Aí ele continua: quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, tornou-se homem, não pensava mais como menino e nem falava mais como menino. Então, o que se dá para entender sobre a maturidade espiritual que o apóstolo Paulo coloca aqui? Pode ser definida de muitas maneiras, mas eu resumo a esse conceito que eu acho perfeito. Olha só, esse perfeito, e esse conceito que eu digo perfeito, chama-se: a maturidade é quando o mundo se abre e você percebe que você não é o centro dele. Isso é maturidade. Quando a igreja, quando o povo, quando o ser humano, ele entende que ele não é o foco, que ele não é o centro de tudo, ele tem maturidade. Estão comigo? Então amadurecer significa deixar a sua visão egocêntrica. O que é egocêntrico? Tudo é você, tudo é para você. Então significa que você deixa essa visão egocêntrica
para compreender que existe um mundo maior e mais complexo lá fora. Um mundo que muitas vezes te coloca à prova e que nem sempre vai satisfazer as suas expectativas e as suas ilusões e as suas necessidades. Então é aqui que eu gostaria de apertar um pouquinho o cerco. No entanto, quando você amadurece, você pode viver em paz no mundo. Existem muitas pessoas no mundo hoje que vivem em paz porque são maduras. Então, se você amadurecer, você vai entender que aí fora existe um mundo complexo. E neste mundo, você tem seu espaço. E aí, quando você entende ser maduro, você vai viver em paz. Você vai aceitar tudo de que não gosta, mas não podendo mudar o que não gosta. E o mundo que você, ou o mundo sem você ou com você, ele vai ser mundo sempre. Então, sendo maduro, eu vou entender que eu não vou mudar pessoas. Sendo maduro, eu não vou mudar o meu cônjuge. Sendo maduro, eu não vou mudar o meu esposo, não vou mudar a minha esposa, não vou mudar meus amigos, não vou mudar, porque eu sei que ser maduro significa que eu vou dizer para a pessoa ser o que ela é e eu vou ser o que eu tenho que ser. Posso ouvir um amém? Veja essa frase: negar a realidade é um mecanismo de enfrentamento imaturo e inadequado. Então, quando você nega a realidade, o que é a realidade? É aquilo que muitas pessoas não querem ver. Quando você nega a realidade, você está usando um mecanismo de enfrentamento. E esse enfrentamento, ele é imaturo. Significa que você não quer ver a verdade. Significa que você estará em uma posição inadequada. Então, saiba isso. A negação é dizer não a algo verdadeiro. Toda vez que você nega como uma pessoa imatura, você está negando algo verdadeiro. E também é um mecanismo de defesa que envolve negar a realidade apesar dos fatos. Olha que coisa interessante que o Espírito Santo está nos dando. Geralmente, esse mecanismo é acionado por duas razões. E eu quero falar sobre essas duas razões de uma maneira muito simples. Olha só, a primeira, por quê? Porque nós nos apegamos a ideias rígidas que nós não queremos mudar. Existem pessoas que eles ancoram seus barcos, param numa posição que essa posição não faz de você uma pessoa flexível. Então você se enrijece, você se engessa e diz: eu não vou mudar. A segunda é porque não temos os mecanismos psicológicos e até mesmo espirituais necessários para enfrentar a situação. Então nós paramos, nós brecamos. Então entenda isso. Em ambos os casos, o que falei, negar a realidade nos permite reduzir, olha só, negar a realidade nos permite reduzir a ansiedade em situação em que o nosso cérebro emocional já catalogou, já deixou reservado como ameaçador. E nesse fato, o problema é que a realidade sempre vai vencer. Escute isso com muita atenção. Entenda o poder da palavra quando você a coloca ou joga. Cuidado quando você falar qualquer coisa que você queira para a sua vida. Olha só o que aconteceu com Jesus. Jesus prediz a negação de Pedro. Isso está lá no livro de Marcos, capítulo 27. Olha só, Jesus prediz. O que é predizer? Jesus estava profetizando, estava dizendo algo que ainda não tinha acontecido. E diz a Bíblia, disse-lhe Jesus: vocês todos, ele falando para os discípulos, vocês todos me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro
O Pedrão declarou assim: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus continuou dizendo: asseguro que ainda hoje, Pedrão, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Pedrão continuou insistindo: mas Senhor, mesmo que seja que preciso que eu morra, contigo eu não negarei. Essa era a palavra de Pedro. E aí todos os que disseram que estavam ali falaram o mesmo que Pedro, falando: não, Jesus, eu não vou negar de jeito nenhum. Irmãos, o negar a realidade, negar a realidade é um mecanismo imaturo, inadequado. E Pedro quis negar a verdade futura. O que aconteceu? Pedro negou Jesus. E o que Jesus disse? Aconteceu. Então, se nós analisarmos esse texto e o contexto, nós vamos ver que Pedro, ele entra em parafuso quando Jesus profetiza. Nós temos que ter muito cuidado quando alguém lança uma palavra profética sobre nossa vida, porque a palavra e o profeta pode ser de Deus, mas a conclusão só vai acontecer se você der continuidade. Não adianta você receber a palavra profética do homem mais poderoso dessa terra, que pode ser por você reconhecido, se você não fizer a sua parte. Pedro podia ter muito dito naquela hora, dizer: Jesus, sim, eu recebo, e Senhor, eu vou tentar me cuidar. Não, ele negou a verdade. Bom, estão comigo? Então olha bem, se um perseguidor, isso é para nós agora, se um perseguidor te abordar no meio de uma rua, você não vai fechar os olhos mentalmente e dizer assim, vamos dizer, alguém tentando te assaltar, alguém tentando tomar o que é teu, você não vai fechar os olhos mentalmente e dizer: isso não está acontecendo comigo, não está acontecendo comigo. Não, essa hora é a hora de você correr atrás de ajuda. Você está em perigo. Você está em perigo. Irmãos, muitas pessoas quando passam por uma situação como essa, irmãos, ninguém sabe reações. Existem reações adversas. Tem pessoas que reagem, outras que não reagem. Tem gente que gela, tem outros que vão para cima. Mas numa situação como essa, real, irmãos, ninguém sabe reações. Assim. Existem reações adversas. Tem pessoas que reagem, outras que não reagem. Tem gente que gela, tem outros que vão para cima. Ficamos desapontados, entristecidos. E nós, numa situação como essa, irmãos, ninguém sabe reações. Assim. Existem reações adversas. Tem pessoas que reagem, outras que não reagem. Tem gente que gela, tem outros que vão para cima. Ficamos desapontados, entristecidos. E nós, numa situação como essa, está lá em o livro de Juízes, capítulo 13, do verso 1 ao 16, e também eu vou ler praticamente o versículo 31 também. Olha só, encontramos Sansão, que foi fiel ao Senhor e às suas obrigações do nazereado, entre outras, a de não cortar o cabelo. Havia a história na Bíblia que nós lemos que Sansão era muito forte, e ele recebeu esta força do próprio Deus. Mas essa força foi colocada para Sansão defender o povo de Deus. O ministério ou chamado de Sansão era para fazer a obra de Deus. Segundo a história, quando Sansão caiu em infidelidade, o que é cair em infidelidade? Sansão não quis se casar com alguém que era da sua tribo. Ele escolheu alguém fora da tribo, desobedecendo aquilo que Deus havia programado para a vida dele. Então, quando ele deu esta caída, cortaram o seu cabelo e ele tornou-se um homem fraco. E o que aconteceu? Ele negou a sua fé. Ele negou o seu chamado, ele negou a sua missão,
e os seus ensinos sobre Deus caíram de água abaixo. Ele negou a verdade, segundo a Bíblia, padeceu e por fim acabou morrendo. É o que muitas pessoas estão fazendo. Eu posso dizer que na vida de Sansão, ele não teve maturidade. As emoções falaram mais alto, ele ficou emotivamente apaixonado. Irmãos, paixão não é igual a amor. Amor é uma coisa, paixão é outra. Paixão pode ser até uma doença. E nós encontramos aqui na história de Sansão, que alguém que tinha chamado, que alguém que tinha um ministério, que alguém que tinha uma função, abandonou por causa do prazer, por causa da questão carne, por causa da imaturidade. Posso ouvir um amém? Estão comigo? Então negar veemente os fatos não te fará mudar nada. Pelo contrário, se você negar, vai te levar a tomar decisões menos adaptativas, que vão te causar mais danos ainda. Nós precisamos entender isso, amados. A pessoa madura, fala comigo, a pessoa madura, ela aceita a realidade. Quando a pessoa não é madura, irmãos, ela não entende que um filho, uma filha precisa ir para a faculdade. Quando um homem não é maduro, ele não entende que a mulher pode ir trabalhar. Quando uma família não é madura, as pessoas não se entendem. Então, quando você nega veemente os fatos, isso não muda nada. Nós precisamos aceitar a realidade, não com a questão resignação ou como um sistema de desistência, mas nós precisamos aceitar a realidade com inteligência. Por que isso? De fato, olha só essa frase que eu gostaria de passar para vocês. Olha só, ser maduro significa enfrentar. Ser maduro significa que você não vai fugir a cada nova crise que chega. Então, quando nós somos maduros, nós enfrentamos a realidade de cara, de frente, sem medo de perder. Por essa razão, a maturidade inevitavelmente passa pelo autoconhecimento. Eu digo, quando eu falo autoconhecimento, eu estou dizendo o ato de você se despir-se para você mesmo, para si mesmo. Ou seja, algo básico para lidar com os problemas e obstáculos que a vida nos coloca. Mas infelizmente, há pessoas que nunca atingirão esse nível de autoconhecimento, e elas acabarão criando mais confusão para a vida, mais problemas, alimentando a infelicidade e o caos interior. Olha o que o Espírito Santo nos coloca. Muitas pessoas, por não terem o autoconhecimento, não se despir de si próprio. Você precisa aprender a ser flexível. Quando eu sou flexível, eu não alimento o problema, porque quando eu sou flexível, à medida em que a realidade chega na minha cara, eu paro para ouvir, eu paro para pensar, eu paro para analisar. Escute isso para você colocar como exemplo na sua vida. Olha, eu vou falar de Judas. Quem Judas? Filho de Simão Quiriote. Judas Iscariote foi um dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Era o único membro, irmãos, original da banda apostólica, que ele não era galileu. Olha que interessante. E segundo a Bíblia, sendo o seu nome uma helenização do nome hebraico, porque ele era nascido em Queriote,
na região da Judéia, foi um dos primeiros, olha só, um dos primeiros a juntar-se a Cristo, e por ser o quê? Um dos que mais tinha conhecimento, olha bem, irmãos, um que tinha mais conhecimento em letras e números, tornou-se tesoureiro de Jesus, ou da equipe de Jesus. Mas, com todo esse currículo, vendeu Jesus, traiu Jesus, se traiu, não entendeu o seu chamado, e não entendeu o porquê dele na terra. Irmão, Judas, ele teve a oportunidade de se infiltrar na maior e melhor equipe do mundo de evangelismo. Ele estava diante de alguém que fazia os pães multiplicarem, os peixes se multiplicarem. Ele estava diante de alguém que dizia para a doença, sai, e a doença saía. Ele estava diante de alguém que quando olhava o cego, dizia para o cego, você quer ver então o que você veja agora? E a pessoa passava a ver. E Judas teve essa oportunidade, mas Judas o traiu, porque a Bíblia fala, quando Judas entregou-se ao dinheiro, ele deixou bem claro que a palavra de Deus nos diz, ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. E ele decidiu seguir, não a Jesus, ele quis seguir a Mamon. Estão comigo? Então, alcançar a maturidade não implica, irmãos, aceitar passivamente a realidade. Não implica em assumir uma posição resignada, mas ser capaz de ver com outros olhos, fala comigo, outros olhos, as coisas que estão acontecendo. Aproveitando-se desse ponto, do golpe, para consolidar a sua resiliência, para se conhecer melhor, e aí se dá o direito de crescer. Por que muitas pessoas não crescem? Porque elas não se dão a oportunidade de ter o autoconhecimento, de parar, se despir de si próprio, entender que você não é o centro do mundo. Até aqui tudo bem? Então isso significa que, embora a realidade possa ser dolorosa, às vezes, irmãos, a realidade é tão dura que chega alguém e diz, olha, seu pai morreu, sua mãe morreu, seu marido morreu. São notícias terríveis, aconteceu um acidente. São notícias que a realidade nos traz, que não tem como fugir. Mas se você entender o que o Espírito Santo te coloca nessa noite, que você vai colocar-se num papel de uma pessoa que entenderá, não um papel de uma vítima sofrendo em vão, e aí sem proteção e sem equilíbrio espiritual, você não adota uma visão proativa. Então é importante que você entenda isso, mesmo que venham notícias dolorosas, notícias reais, duras de se ouvir, não fique preso ao papel de vítima. Existem pessoas presas ao papel de vítima. Vocês não têm ideia, vocês não pensam quanto eu sofri com aquele homem, quanto eu sofri com aquela mulher. Se você é cristã, se você é cristão, ore, porque a oração, irmão, ela tem poder. Mas aquele meu patrão, ele não muda. Você não tem que orar para patrão nenhum mudar. Você tem que pedir a Deus para que Deus te dê a visão da maturidade, para você entender que as pessoas que estão ali, elas não precisam ser mudadas porque você quer. Eu preciso colocar uma ideia simples de que ter equilíbrio emocional é ter uma vida em que você vai ser proativo. O que é proativo? Você precisa, irmãos, ter ideias coloridas. O que é ter ideia colorida? O diabo pode criar várias armadilhas para você. O teu inimigo pode vir com ideias doidas. Irmãos, tenha a mente colorida. Sabe como é que é a mente colorida do crente? Tudo ele diz, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida.
Ah, mas o inimigo quer me derrotar. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Ah, mas o inimigo disse para mim, irmãos, ele pode falar o que quiser. Segundo a palavra, a história dele já está programada. O fim dele já está marcado. E é no fogo eterno. O seu é na eternidade com o Senhor Jesus. Se você crê nisso, dá uma glória a Deus aí. Então, concluindo, Deus quer que você e os seus alcancem a maturidade espiritual. Quem é maduro, irmãos, não cai facilmente nas armadilhas do diabo, que é o nosso inimigo. E aí o que acontece? Você sabe vencer a mentira e sabe vencer a tentação. Olha que interessante. Você entende agora que aquele que é maduro cresceu? Você entende que quando maduro temos capacidade de ajudar outros a crescerem? Você não deve se contentar com o básico, porque na maturidade, irmãos, você encontra crescimento, desenvolvimento para a sua plenitude. Fala comigo, plenitude. É o conhecimento, é o entendimento, é o segredo de viver em paz. Olha que interessante. Então, maturidade espiritual é o jeito honesto de aceitar as pessoas como elas são. Fala assim, eu vou ter que aceitar o chato do fulano e do beltrano. Quando você aceita, você é maduro. Ah, mas espera aí, eu tenho que aceitar. Sim, é quando você entende que todos estão certos em sua perspectiva. Ah, o fulano de tal gosta de ir para tal lugar. É problema dele, ele gosta de ir, ele vai. Então, é quando você aprende a deixar ir, e quando você é capaz de não ter expectativa num relacionamento, e se doa pelo o fato de apenas se doar. Você tem que aprender a deixar ir, irmãos. Tem gente que não deixa ir os problemas, deixa ele ir. Isso é imaturidade. Às vezes você não deixa a doença embora, você tem que deixar a doença embora. Às vezes você tem dificuldade de aceitar, ou o fato de ficar ali preso. Às vezes eu encontro pessoas que dizem, eu estou preso, ou não preso. A fala é diferente quando diz. Quanto tempo a pessoa, a senhora é separada? Já 18 anos. Mas depois de 18 anos a mulher ainda continua falando do marido, continua falando das coisas que ela fazia, do que ela herdou. Irmãos, ela trouxe o casamento, ela só se separou na questão legal, mas ainda está na cabeça toda aquela história. Deixa aí. Mas espera aí, pastor, maturidade espiritual significa o quê? É quando você entende, irmãos, quando você entende o que você faz buscando a sua própria paz. E o interessante é que quando você para de provar para o mundo quão inteligente você é, irmãos. Tem muita gente que quer provar para os outros, não, eu sou o cara, eu sou, e eu para mim fazer, eu tenho que fazer. Quando você parar de provar para as pessoas que você é mais inteligente que todo mundo, você cresceu, você é maduro. E é quando você, irmãos, para de se comparar com os outros. Existem pessoas que ficam se comparando com outros porque as pessoas têm coisas. O ter, irmãos, não vale nada. O ser é o que é importante. Segundo, o que eu aprendi é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer. Às vezes pessoas estão presas no precisar e no querer. Quando você precisa, irmãos, Deus te dá de mão beijada. Agora quando você quer, você tem que fazer planos. Você tem que fazer planos. Outra coisa, quando você entende
a questão de ser maduro espiritual é quando você é capaz de deixar ir por seu querer. Sabe de uma coisa? Eu vou deixar essa depressão ir embora porque eu não quero mais ela comigo. Aí eu quero deixar, eu sou capaz, agora, sabe de uma coisa? Eu não quero mais essa doença comigo. Eu não quero essas ideias comigo. Eu não quero esse preconceito comigo. Eu não quero mais isso comigo. Eu não quero essa inimizade com fulano. Então você acaba dizendo, opa, porque você não quer. Por último, e mais significativo para mim, ser maduro. Você ganha maturidade espiritual quando você para de anexar felicidade em coisas materiais. Muitas pessoas estão ancoradas, achando que o ter as coisas materiais vai te deixar feliz. Eu desejo a todos vocês uma vida feliz. E que todos nós possamos ser espiritualmente maduros para essa vida que Deus te deu. Não façamos o que Sansão fez. Não façamos o que Judas fez. Quando nós esquecemos, irmãos, do nosso chamado, nós não sabemos, mas nos causa um grande atraso. A história de Sansão podia ter outro fim. A história de Judas poderia ter outro fim. Mas todas as vezes que o homem esquece do seu chamado, esquece por que está nessa terra, porque muita gente acha, e quando nós achamos, não temos certeza, estão nessa terra para algum propósito, mas não procura saber o porquê. Isso é ser imaturo. Você precisa saber por que você foi chamado. Você precisa saber por que você foi colocado na posição em que você está. Você precisa saber por que essa profissão que você tem, ela tem a ver alguma coisa com o reino. E se você está aqui nessa terra, como Jesus, que veio como Deus à terra, Ele chegou aqui como Deus, Ele teve que aprender, irmãos, aqui nessa terra, na convivência, ensinar aos que estavam aqui a trazer o reino para a terra. Mas muitas pessoas, quando começam a ter coisas nesta terra, primeira coisa que elas fazem, esquecer do reino e de Deus. Então, para que você possa ser espiritualmente maduro nessa vida e viver uma vida em paz, uma vida com Deus, o Espírito Santo hoje está te falando: chega, deu. Para de chorar por qualquer coisa. Para de se incomodar com qualquer coisa. Não deixe que as pessoas venham e falem qualquer coisa para você e você se magoe. Seja maduro. O que é maduro? Enfrente a realidade de cara. Mas não fique ali. Alguém traz uma notícia triste para você e do nada você entra em estado de em choque, e o choque qualquer, estado de coitadinho. Irmãos, você é um servo de Deus, você foi uma pessoa escolhida por Deus, e maturidade significa que você está a um passo da eternidade. E quando você é maduro, segundo a palavra, como o apóstolo Paulo disse, você não é mais menino, você não é mais criança, você hoje é adulto, você tem o evangelho na cabeça, você tem o evangelho no corpo. E quando você tem o evangelho, eu te profetizo sobre a tua vida agora, você está a um passo da eternidade, você está ao passo de receber Deus, você está a passo de receber a graça de Deus. Que nós possamos entender isso, que o segredo que o Espírito Santo hoje está nos revelando é muito simples. Seja você, não queira ser quem você não é. Jesus, quando veio à terra, Ele foi Jesus. E muitos chegavam para Ele e perguntavam: dizem que você é? Ele dizia: se você está dizendo. Jesus, irmãos, muitas vezes Jesus andando com os discípulos, havia outros que apareciam e diziam: pois é, mas seus discípulos estão curando no sábado. E Jesus falava: então você vai deixar a pessoa no sábado padecer, esperar para chegar na segunda-feira?
Talvez hoje, irmãos, Deus está livrando você, fazendo você crescer, amadurecer, sair desse estágio de tradição e seguir agora o caminho do reino, que o caminho do reino é uma coisa muito simples, é um passo atrás do outro. E irmãos, um passo atrás do outro significa que você está equilibrado. E a pessoa equilibrada, irmãos, ela é e sempre será madura. Eu quero encerrar esta palavra aqui, dizendo para você de uma maneira muito simples. Hoje Deus está te chamando para que você coloque-se no seu lugar. Coloque a sua casa, a sua família. Porque, irmãos, o segredo está na oração. Quando você ora, as coisas acontecem. Temos visto isso acontecer na minha casa. Temos visto isso acontecer dentro do meu lar. Irmãos, a oração, ela tem uma eficácia, não tem como. Ela acontece. Você pede, segundo a Bíblia, você recebe. Então, se você quer a bênção de Deus, eu peço que você fique de pé para nós estarmos orando. Receba nessa hora a palavra da maturidade. Receba nessa hora a palavra do amor. Receba esta hora a palavra da... E eu gostaria de estar aqui até orando pelas pessoas que estão ouvindo também pela internet. Eu quero estar orando pela Adriana Martins, que pediu oração aqui pela internet. E eu quero agradecer a todos vocês pela internet que nos abençoaram com 7.615 visualizações do culto passado. Queremos agradecer, mas nós vamos estar orando por você agora, para que Deus venha te dar maturidade, para que Deus faça você crescer nas coisas que são necessárias. Vamos orar então. Pai amado, eu oro nesse momento por estas vidas, Senhor, que estão através, Senhor, da internet e aqui nesta igreja. Pai, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha agir poderosamente na vida deste homem, que às vezes não tem aceitado a verdade, não tem aceitado a realidade, e Senhor, ensina-o a entender as coisas de maneira franca e clara. Senhor, que venha, Senhor, o teu entender, que venha, Senhor, a tua palavra, Senhor, sobre estas pessoas agora. Senhor, que o teu Espírito Santo venha trazer calma, que o teu Espírito Santo venha trazer equilíbrio, que o teu Espírito Santo venha trazer a paz, que o teu Espírito Santo venha trazer a alegria tão esperada na vida destas pessoas, Pai, e que muitos cristãos, e até muitos que não são, que estão ouvindo agora, que possam crescer também, e que possam ser maduros espiritualmente, assim como o apóstolo Paulo falou, crescendo, sendo o homem, deixando o lado de criança para trás. Assim nós agradecemos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu agradeço você que está na internet aí, você que tem visualizado e compartilhado. Que Deus te abençoe, que esta hora Deus te enriqueça poderosamente no nome santo de Jesus, amém e amém. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho.
Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.